E aí, gente, tudo bem? Professor Vanderlei com vocês, e nós vamos dar início às nossas aulas de artes do ensino médio, terceiro ano. E para a nossa primeira aula de hoje nós vamos falar sobre um movimento artístico muito importante dentro de um contexto social que aconteceu em alguns séculos passados, que foi o impressionismo. O impressionismo ele foi um movimento artístico que buscava muito a questão da impressão que as obras elas eram feitas, né? Então foi um movimento muito importante dentro do cenário artístico, principalmente durante a Europa, durante alguns séculos. E a gente vai ver algumas características, o que foi esse movimento, né? As características dos principais artistas que participaram desse movimento artístico. Então a gente vai poder observar com muita clareza, entender melhor o que foi esse movimento artístico, e espero que vocês possam gostar, tá bom? E se aprofundar muito mais no conteúdo e evidentemente desenvolver as habilidades que vocês possuem dentro desse assunto, tá bom? Então o nosso assunto da primeira aula de hoje é o impressionismo. Vamos lá? Então nós temos aí o nosso curso de artes, né? Nossa primeira aula de artes com o impressionismo. Antes da gente ver o conceito do impressionismo, vamos ver como é que estava o contexto histórico europeu e entender melhor o cenário pelo qual essa corrente de pensamento ela se desenvolveu. Então, o Ocidente, entre final do século XVIII e início do século XIX, é varrido por uma onda de revoluções liberais, políticas e, por outro lado, de revoluções industriais. Então, o que a gente observa? Então, a Europa, durante o final do século XVIII, lá para o início do século XIX, aconteceram muitas revoluções na sociedade europeia. O que foi isso? Bem, a população de alguns países elas buscavam a melhoria das condições de vida e também das condições de trabalho. Naquele tempo, o cenário europeu visava muito a questão do trabalho, mas era uma questão meio que de exploração, porque muitos trabalhadores europeus eles chegavam a trabalhar mais de 12 até 14 horas de trabalho por dia. E aí a população de alguns países, dentre eles a Inglaterra, a França, a Alemanha, dentre outros países, procuraram se movimentar e até de certa forma causar algumas revoluções, justamente para que se pudesse melhorar as condições de vida e de trabalho. E um exemplo disso foi a Revolução Industrial. O que foi essa Revolução Industrial? Foi a revolução onde se mudaria, né, se trocaria o trabalho manual pelo trabalho das máquinas, né? E o que foi que aconteceu? Muitas famílias começaram a ficar com seus familiares desempregados, muitos pais de família ficaram desempregados, e dentro desse contexto, né, surgiram muitas revoluções dentro do continente europeu, dentro de alguns países. E também a questão política, né? Também a questão política também estava muito presente nessas revoluções,
justamente pelas melhorias nas condições de vida, e nisso muitos países começaram a se revoltar contra regimes de alguns governos, né? Então aconteceram muitas guerras, muitas revoluções buscando esses ideais, e esse cenário, como eu falei para vocês, ele se desenvolveu durante o final do século XVIII e início do século XIX, ou seja, um pouco mais de 200 anos. E aí a gente pode observar na primeira imagem uma imagem que retrata essa questão da Revolução Industrial, né? A gente vê aí algumas máquinas, alguns equipamentos, alguns automóveis da época, e a gente pode ver ao fundo, né, algumas chaminés lançando fumaças justamente das grandes fábricas que existiam naquele tempo. Então, foi observado isso, essa questão da Revolução Industrial, como eu já falei para vocês, né? E dentre todo esse contexto histórico, surgiu então o Iluminismo, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Toda essa situação provocou mudanças, principalmente ao nível político, o que causou uma maior estabilidade devido ao triunfo das democracias liberais e à consolidação da burguesia. Então, o que foi que aconteceu? Então, essas mudanças que aconteceram, né, na sociedade, dentro do cenário político, dentro do cenário das sociedades, consolidou a burguesia. O que é a burguesia? Aquela classe mais rica, né? Então, os burgueses, eles começaram a exercer ainda mais um poder sobre os menos favorecidos, né? Então, justamente nesse cenário que as populações de alguns países começaram a querer reivindicar os seus direitos. E nisso aconteceram essas manifestações, aconteceram essas revoluções, mas que de certa forma beneficiou muito os burgueses, né, os ricos, aquela parte mais rica, né? Então, os burgueses, eles, mesmo com todas essas manifestações de reivindicação por melhores direitos, por melhores salários da sociedade europeia, de alguns países, eles continuaram muito fortes, né? Eles até se fortaleceram ainda mais nessa questão dessas manifestações, né? Então a gente pode observar isso. Então aconteceram muitas mudanças, né, como a gente pode ver, e nisso mudanças positivas aconteceram, mas também outras que também não foram, né? E todo esse contexto histórico, ele possibilitou o surgimento dessa corrente artística chamada de impressionismo. Outras características desse período são o capitalismo e a industrialização em ascensão, bem como o avanço das ciências e técnicas. Então, o que é o capitalismo? O capitalismo ele é uma forma de governo em que o capital, o dinheiro, ele é empregado. Atualmente, no cenário político dos países do mundo, o capitalismo é o sistema político, o sistema econômico que está presente na maioria dos países do mundo, né? Então, quando você escuta dizer assim, alguém dizer, mas o Brasil, ele é um país capitalista, os Estados Unidos é um país capitalista, né? A França é um país capitalista. Então, o capitalismo, ele é aquele sistema de governo em que o dinheiro, ele predomina, né? Então, basicamente a gente pode afirmar que nós vivemos em um mundo capitalista, né? Em um universo do capitalismo que está presente na maioria dos países do mundo. Claro, ainda existem aqueles países que tem o socialismo, né? O socialismo que preza pelos bens em sociedade, né?
mas são poucos os países que têm o socialismo como forma de governo, mas o capitalismo ele impera dentre todos os países do mundo. E também a questão da industrialização, né? Então, o crescente número de indústrias e de fábricas que foram crescendo durante aquele período, né? Contribuíram muito para que a sociedade europeia se caracterizasse naquele tempo. E também, evidentemente, o avanço das ciências e das técnicas, né? Então, o que acontece? Como o capitalismo ele foi se desenvolvendo rapidamente, o uso do capital, né, do dinheiro nas tecnologias, né, nas ciências em busca de vacinas, em busca de novos remédios, em busca de novos tratamentos, fez com que houvesse esse avanço dentro dessa questão da ciência e da tecnologia. Então a gente pode observar justamente isso. E a gente pode observar também que nessa época surgiram, na verdade, algumas criações, como o telefone, a eletricidade, o cinema e a fotografia, que são considerados os grandes símbolos da modernidade. Então, essas criações elas só foram possíveis com o investimento do capitalismo dentro dessa tecnologia. Então, a gente tem a imagem aí de um telefone bem antigo, né? E a gente observa que era uma coisa muito arcaica, né? Uma coisa muito antiga. Uma parte do fone você colocava no ouvido e a outra parte você colocava na boca para evidentemente falar. E aí a gente também tem a questão aí da fotografia, né? A questão do cinema. Então essas criações só foram possíveis mediante o uso de um grande capital para que essas criações tivessem êxito, né? E dentro desse contexto, nessa época, começaram a organizar-se exposições universais para apresentar as inovações, né? E Paris tornou-se o centro da vida artística e cultura ocidental. Então, o que foi que aconteceu? Então, nessa época, com o surgimento dessas criações, muitas exposições de objetos, justamente para apresentar essas inovações tecnológicas, foram feitas. E Paris, a capital da França, ela tornou-se o centro da vida artística e cultural ocidental, ou seja, muitos visitantes de várias partes do mundo iam a Paris para justamente conhecer melhor esses objetos, né, essas técnicas que foram apresentadas. E essas exposições, elas visavam justamente isso, a divulgação desses objetos que foram criados, né? Então, a gente pode observar justamente isso, né? Então, essas inovações tecnológicas, elas possibilitaram o grande avanço da ciência, o grande avanço da tecnologia naquela época. Bem, agora, depois que a gente falou sobre essa questão do contexto histórico, né, agora sim a gente vai começar a falar sobre o impressionismo, né? Então, o que foi o impressionismo, como ele surgiu, como é que eram feitas essas pinturas, né? E aí agora a gente vai dar realmente início. Inicialmente, antes de falarmos, a gente tem uma imagem de Van Gogh. Vincent Van Gogh foi um dos principais nomes do movimento impressionista durante essa época. E aí nós temos uma imagem chamada de A Vinha Vermelha, do ano de 1888, né? Então ele foi um dos principais expoentes, né? Ele foi um dos principais nomes do impressionismo naquela época. Então o impressionismo, ele é um movimento artístico surgido na França, né, no século XIX. Então, o movimento impressionista, né, o impressionismo, ele surgiu na França. E esse fenômeno artístico criou uma nova visão conceitual da natureza,
utilizando pinceladas soltas, dando ênfase na luz e no movimento. Então, o que a gente pode observar? Inicialmente, que o impressionismo ele tinha a natureza como foco das suas obras, né, das suas pinturas. E essas pinceladas soltas significava dizer que eles não tinham aquela preocupação do belo, do artístico. Claro, é um movimento artístico, mas relacionado a outros movimentos, né, artísticos, a gente pode dizer que o impressionismo ele criou uma visão mais solta, mais leve, e que baseava-se justamente na questão da luz e do movimento, né? Então a gente observa essa questão, essas características que foram levadas em consideração no impressionismo. E geralmente as telas eram pintadas ao ar livre para que o pintor pudesse captar melhor as nuances da luz e da natureza. Então agora a gente fica mais claro, a gente poder entender que eles não ficavam nos ateliês, né? Eles não ficavam dentro dos ateliês, eles não ficavam dentro das casas, pelo contrário, eles pintavam, eles levavam as telas para ao ar livre, né? Em ambientes abertos, geralmente em parques, em lugares bem arejados, né? Justamente para que ele pudesse sentir as sensações que o ambiente lhe proporcionava, né? E aí toda essa questão da luz, da natureza, né, que fazia com que o pintor ele pudesse captar melhor essas vibrações, essas sensações, dava uma liberdade maior para ele, né, para ele poder expressar os seus sentimentos. Então esse quadro de Van Gogh, ele retrata justamente isso, né? Vocês podem ver essa paisagem, né? A gente pode interpretar algumas pessoas ao ar livre. Lá no fundo a gente observa algumas casas, um lago aí próximo, né? E a gente pode observar essa questão da natureza que ficou bem presente nessa questão do impressionismo, né? Então esse movimento ele buscou justamente essa questão do uso da natureza, né, como principal ferramenta de inspiração para os artistas impressionistas. Bem, a primeira vez que o público teve contato com a obra dos impressionistas foi numa exposição coletiva realizada em Paris, em abril de 1874, né? Então, a primeira vez que as pessoas puderam saber e conhecer um pouco mais sobre o que foi esse movimento do impressionismo foi justamente em uma exposição que aconteceu no ano de 1874. Então, a gente viu que Paris ele foi o principal centro de exposição, foi o principal centro de manifestações do impressionismo, né? Então, muitas exposições aconteceram em muitas partes na Europa, mas principalmente na França. Mas o que foi que aconteceu? A princípio, o público e a crítica reagiram muito mal ao novo movimento, pois ainda se mantinham fiéis aos princípios acadêmicos da pintura. Então, o que foi que aconteceu? De princípio, houve uma reação contrária. Por quê? Porque até então a população europeia, né, a população da maioria dos países, eles estavam muito ligados ainda aos princípios acadêmicos da pintura, aquela coisa mais voltada para o realismo, aquelas cores mais fortes, né, aquelas cores mais vivas dos quadros, das pinturas. E aí o que foi que aconteceu, né? Aconteceu que o público, ele de certa forma, ele reagiu mal. Ele de início ficou um pouco contrário a essas ideias, né? Mas o impressionismo, ele foi aos poucos conseguindo fazer com que as pessoas conseguissem entender a ideia que ele estava proporcionando. Aí nós temos uma imagem de Claude Monet, que é retratado por Edouard Manet,
de 1874, que também trabalha essa questão do impressionismo, né? Então, como eu disse, de início foi muito difícil para algumas pessoas entender o que o impressionismo ele procurava retratar, e houve essa crítica, né? Houve essas reações contrárias disso, mas depois eles foram se habituando, foram se acostumando, entenderam as ideias que o impressionismo ele queria repassar para as pessoas, né? E depois ele adquiriu uma força, uma notoriedade muito maior. A arte alegre e vibrante dos impressionistas enche os olhos de cor e luz, né? Então, quais são as características de obras do impressionismo? Então, a gente pode observar a presença dos contrastes, né? Dos contrastes de tons, contraste de tons mais claros e de tons mais escuros. Também a gente vê a presença da natureza. A natureza, como a gente acabou de ver, ele é foco de inspiração para os artistas impressionistas, né? A natureza está presente. As transparências luminosas, né? Então, como a gente pode ver, a transparência na luminosidade das formas e das cores está presente nessa questão dos quadros e das pinturas impressionistas. A sugestão de felicidade e de vida harmoniosa, né? Então, quando a gente vê a maioria dos quadros impressionistas, ele busca essa questão da felicidade e da vida harmoniosa, ou seja, só retrata imagens que trazem esse sentimento de felicidade, de bem-estar, né? Então a gente pode observar isso. E todas essas características elas transparecem nas imagens criadas pelos impressionistas. Então, os pintores impressionistas daquela época, eles estavam buscando justamente aliar essas características e fazer com que as pessoas que admirassem esses quadros, né, que viam essas pinturas, elas buscassem justamente aquela paz de espírito, né? Justamente porque a natureza, né, o bem-estar, ele estava presente em todas essas obras. A gente tem aí uma imagem de um outro pintor impressionista chamado Edgar Degas, que tem por título A Primeira Bailarina, de 1878. Então a gente observa justamente essa questão da harmonização, do bem-estar, da felicidade, dos contrastes, dos tons que são colocados nessas obras. Então a gente pode observar justamente isso. Aí nós temos uma imagem de Bert Marissot chamada de A Caça de Borboletas. Ela está localizada no Museu de Orsay, né? Também na França, certo? E aí a gente pode observar algumas características, né? A gente pode observar novamente a questão da presença da natureza como foco principal. A gente vê aí muitas árvores, muito verde, né? E a gente pode observar justamente essa questão da ligação do homem com a natureza. E nisso a gente observa melhor as características que foram empregadas nessa questão do impressionismo, né? Então a gente observa de uma forma bem voltada realmente para o natural, para a natureza. Ainda falando um pouco mais sobre o impressionismo, ele foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Então, o que acontece, né? Então, de início, como nós vimos há pouco tempo, ele não foi muito bem aceito pela sociedade, pelos críticos, né? Pela população na época. Mas depois, com um certo tempo, ele revolucionou essa questão da pintura, né? Então, muitos laços artísticos que ainda estavam ligados à questão
essa própria questão artística das academias, né, dos movimentos artísticos anteriores, o iluminismo e o impressionismo, desculpa, o impressionismo, ele fez com que se quebrasse todas aquelas ideias, né? E ele deu início às grandes tendências, né? Então, as tendências artísticas que começaram a partir do século XX, né, do século passado, o impressionismo ele buscou justamente isso, essa questão de mudar, né, essa questão das mudanças de ideias dos pintores, dos artistas, enfim. Então, essa questão, esse movimento artístico, ele, como já foi dito, ele fez toda aquela reviravolta, né, aquela revolução dentro do cenário artístico naquela época. E a gente tem uma imagem, mais uma vez, de Claude Monet, que tem por título Impressão, Nascer do Sol, né? Essa obra ela foi pintada, né, no ano de 1872. E mais uma vez mostra essa questão da natureza, a questão do homem, a relação do homem com a natureza, né? E a gente observa essa característica do impressionismo, né? Então, os artistas eles buscavam muito essa questão desse movimento. A gente observa justamente isso. Havia algumas considerações gerais, muito mais práticas do que teóricas, que os artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizaram a pintura impressionista. Então, assim, os artistas impressionistas, eles seguiam, né, alguns procedimentos na hora da pintura para que se obtivessem os resultados, né? Então, assim, quais eram os segmentos? Como já foi falado, né? Eles não pintavam, eles não ficavam em lugares fechados, eles iam para o ar livre, geralmente para praças, para parques, para o centro de algumas cidades, né? Por exemplo, essa imagem de Camille Pissarro, Avenida de Obra, né? De 1898, essa pintura ela foi feita pela artista dentro do centro de uma cidade, né? E aí a gente pode observar o cenário dessa cidade na época, né? Onde casarões, muitas pessoas, né? Muitas charretes, né? Que naquela época era um meio de transporte bastante utilizado. E nisso a gente observa essa atmosfera, né? Essa atmosfera do impressionismo, que era justamente essa questão de retratar situações, e para que essas situações, né, essas ideias elas fossem passadas de uma forma real, então o artista ele não se trancava nas suas casas, ele não trancava-se nos seus ateliês, ele ia para o meio da rua, ele ia para um parque, se ele quisesse pintar um rio, quisesse pintar uma paisagem da natureza, uma cena que retratasse a natureza, ele ia para aquele local. Então, esses procedimentos, eles caracterizaram a pintura impressionista. Então, a pintura impressionista ela teve essa característica principal, né, daquela questão da busca das sensações, né, da busca de sentimentos, da busca de ideias, né? Então, aquelas sensações que os artistas impressionistas eles retratavam nas suas imagens, eles eram obtidos justamente dentro dessa perspectiva do contato direto com a natureza. Os autores impressionistas não mais se preocupavam com os preceitos do realismo ou da academia. Então, a gente pode observar que
que os artistas impressionistas, né, os autores impressionistas, eles romperam todos aqueles ideais, todos aqueles conceitos que o realismo ele pregava. Então, assim, esse rompimento com a corrente realista foi uma das principais características do movimento impressionista, né? Então, o que foi que aconteceu? A busca pelos elementos fundamentais de cada arte levou os pintores impressionistas a pesquisar a produção pictórica não mais interessados em temáticas nobres ou no retrato fiel da realidade, mas em ver o quadro como obra em si mesmo. Então, o que foi que aconteceu? Então, os pintores impressionistas, né, eles... toda aquela questão da temática dos nobres, né, aquelas pinturas de reis, imperadores, dos príncipes, né, dos nobres, ele foi deixado de lado, né? Então procurou-se mais ver a questão da realidade, né, das pessoas em si, das pessoas do campo, das pessoas da cidade, né? Então essa preocupação do impressionismo foi levada em consideração dentro dessa perspectiva. E aí a gente tem uma imagem de Jean-François Millet, chamado de As Respigadeiras, de 1857, que justamente mostra isso, né? Que mostra que não se levava mais em consideração aquelas temáticas nobres, né? Aquelas temáticas de reis, né, de rainhas que eram colocados nas pinturas, mas justamente a realidade, o dia a dia, né, o cotidiano das pessoas mais simples. E esse quadro ele mostra justamente isso, né? Algumas mulheres colhendo algumas sementes, né, colhendo alguns alimentos, e a gente ressalta mais uma vez a questão do contato direto com a natureza que está presente, né? Então a gente observa justamente isso. Então os impressionistas deixaram de lado essa questão da nobreza e voltaram para a questão da realidade, né? Então esses preceitos eles foram rompidos pelos artistas impressionistas. Agora vamos para as principais características da pintura, né? Então, as principais características da pintura impressionista foram as seguintes. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. Então, o que foi que aconteceu? Deveria-se usar tons em que, quando a luz solar refletisse sobre esse quadro, as cores não se modificassem, né? Então havia essa preocupação por parte dos pintores impressionistas, dos artistas impressionistas, para utilizar cores em que, dependendo da incidência da luz do sol, elas não se modificassem, né? Então, que elas ficassem justamente bem colocadas, bem postas, né? Então, nisso, houve essa grande preocupação das tonalidades que deveriam ser empregadas pelos artistas impressionistas. Então, a gente observa justamente isso. Então, as cores, elas não se modificavam, né? Elas tinham os artistas tinham essa preocupação, né, de que não se mudassem, né, que elas ficassem realmente fiéis. E essa imagem de Gustave Courbet, né, que é o Encontro ou Bonjour Monsieur Courbet, de 1854, ele busca justamente isso, né, essa questão da tonalidade, certo? Muito bem.
Outra característica muito importante dentro do impressionismo foi que as figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar a imagem. Então, o que é que acontece? Quando os pintores impressionistas eles estavam pintando, retratando as imagens, as figuras elas não tinham contornos bem claros, né? Eles não tinham contornos nítidos. Mas por que isso? Porque a linha, né? A linha dos contornos, ela é uma abstração do ser humano para representar imagens. Então, observava justamente isso. Então, não tinha aquela preocupação de ser um desenho, de ser uma pintura, digamos, nítida, né? De ser uma pintura com os contornos bem feitos, né? Então, observava-se justamente isso, essa questão das formas, né? Dos contornos que não eram levados em consideração. A gente tem aí uma imagem de Jean-Baptiste Camille Corot, né? que é chamado de Jardins da Vila d'Este, né? De 1843. E aí os artistas, né, eles buscavam justamente isso, que as figuras elas não deveriam conter esses contornos bem nítidos. Outra característica das pinturas, dos quadros impressionistas, né, é que as sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Então, o que acontece? Como já foi falado, o impressionismo ele ia de encontro com as ideias das academias anteriores, dos movimentos anteriores. Então, enquanto os movimentos anteriores eles buscavam retratar imagens mais escuras, mais negras, mais pretas, né? O iluminismo ele buscava a questão da luminosidade e do colorido, né? Então, a impressão visual ela ficou muito clara durante esse período das obras iluministas, né? Então a gente pode observar justamente isso, que havia essa questão de usar tons mais claros, né, de tons mais luminosos e coloridos, evidentemente, e buscou-se justamente isso, né, essa questão da luminosidade e do colorido das imagens, né? A gente pode buscar justamente isso. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. E assim, o amarelo próximo a um violeta produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro e escuro, tão valorizado pelos pintores barrocos. Então, o que se observava? Que esses contrastes eles iam de acordo com a lei das cores complementares, ou seja, uma cor que complementava a outra. Aí deu até um exemplo, né, do amarelo próximo ao violeta, que produz essa impressão de luz, né? E essa questão dos contrastes foi muito utilizado pelos artistas impressionistas na época. Então, buscava-se muito mais essa questão do claro, da complementação das cores, do que muito mais dessa questão do claro e escuro, do contraste claro e escuro que foi colocado durante o período do barroco, né? Então os pintores barrocos, os artistas barrocos na parte da pintura, eles buscavam justamente isso, essa questão do claro e do escuro, né? Então aí a gente tem uma imagem que retrata esse contraste de luz e sombra, que é uma imagem de Eugène Delacroix, chamado de Cavalaria Árabe, fazendo uma investida.
de 1832. Então a gente pode ver, principalmente nessa questão central dos elementos, aí então justamente isso, a questão dos contrastes. Outra característica importante do impressionismo, das pinturas impressionistas, né? Uma marca registrada dos artistas impressionistas é justamente a questão de que as cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor, ou seja, não deveriam se misturar as tonalidades para que se obtivesse novas cores, né? Então, pelo contrário, devem ser puras, os tons e as tonalidades elas tinham que ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas, ou seja, essa imagem que vocês estão vendo agora de Georges Seurat, chamado de Asmodeus, que foi pintado entre 1887 e 1888, a gente pode observar essa questão das cores, né? A gente pode observar que não tem mistura de cores, mistura de tonalidades nessa pintura, né? A gente pode observar que os artistas eles utilizavam cores puras, e a gente pode observar justamente pelos traços artísticos, né? Pelas tonalidades, pelas cores, que eles não misturavam, né? Eles não misturavam, não tinham essa questão da preocupação da mistura das cores e tonalidades para obter outras cores, né? Eles usavam as cores realmente puras, sem nenhum tipo de mistura. E é o observador que, ao admirar a pintura, ele combina as várias cores, obtendo o resultado final. Ou seja, o observador, o espectador, é que vai admirar essa pintura e aí vai dizer, né, se as cores combinaram ou não nos quadros, né? Então, o que acontece? A mistura deixa, portanto, de ser técnica para ser óptica, né? Então, assim, as pinturas impressionistas, elas não buscavam a técnica, mas sim a óptica, né? E aí a gente observa nesse quadro de Georges Seurat justamente isso, né? O observador, ele não está preocupado com a questão da técnica, né? Então a gente pode ver que em quadros de academias de movimentos anteriores, a gente observava justamente isso, essa questão da beleza, da estética, da plástica em si, mas o observador, né, da arte impressionista, ele não observa justamente isso, né? Ele observa mais a questão da óptica, a técnica ela é meio que deixada de lado, né? Bem, e nisso, dentro desse contexto, surgiram algumas ações que caracterizaram o impressionismo, né? Que caracterizam o impressionista. Então, os impressionistas, quais eram as ações que eles possibilitaram, né? Eles se preocuparam em romper completamente com o passado. Eles buscavam isso, essa questão de que todos aqueles pensamentos, todos aqueles elos de ligação com as academias, com os movimentos passados, eles foram totalmente separados dentro dessa perspectiva. Fazer pesquisas sobre a óptica e ilusões, né? Então, a técnica não era colocada em prática, né? A questão da óptica que era levada em consideração nos quadros impressionistas. Uma das ações também é ser contra a cultura tradicional, ou seja, não se levava em consideração a questão
da nobreza, né? Então era muito ligado à questão da família, da natureza, né? As obras impressionistas elas tinham essa característica principal. Elas pertenciam a um grupo individualizado, né? Ou seja, um grupo com características próprias, né? Então havia isso, essa questão. Falar de arte, sociedade, não concordar com as mesmas coisas, porém discordar do mesmo, né? Então os artistas impressionistas eles falavam sobre vários assuntos nas suas obras, né? Mas eles também podiam concordar como também podiam discordar, né? E pintar para o exterior, que com a evolução da indústria proporciona telas com mais formatos, tubos com as tintas, entre outras coisas. Então havia aquela preocupação não de retratar sentimentos internos, mas externos, né? Então a evolução da indústria ela proporcionava essas telas com esses formatos. Essa imagem de Pierre-Auguste Renoir, chamado de Almoço dos Remadores, ela retrata justamente essa atmosfera familiar, essa atmosfera de harmonia entre as pessoas, né? Uma cena retratada novamente ao ar livre, um encontro de pessoas, uma reunião de pessoas, na verdade um almoço, e aí a gente observa um clima de harmonia, um clima de tranquilidade, de pessoas conversando, né? Um clima bem aceitável, e que os artistas impressionistas eles buscavam retratar. Bem, agora nós vamos falar um pouco, evidentemente agora, né, sobre os principais artistas do movimento impressionista. O primeiro que nós vamos ver aqui é Claude Monet, né, que ele foi um incessante pesquisador da luz e seus efeitos. Ele pintou vários motivos em diversas horas do dia, a fim de estudar as mutações coloridas do ambiente com sua luminosidade. Então, assim, Monet, além de pintor, ele foi um pesquisador da luz, ou seja, quando ele começava a fazer seus quadros, a pintar seus quadros, o que ele observava? Que ele verificava a questão do sol, a questão do clima, e aí ele observava que havia variações do ambiente de acordo com a luminosidade pela qual havia naquele tempo, né? Então Monet ele pintava quadros, ele fazia várias pinturas durante vários períodos do dia, né? Períodos mais cedos, períodos mais tardes, mais frios, mais calmos, né? Em períodos mais amenos, em outros não, né? Então ele se preocupava com isso. E aí a gente tem uma imagem, um quadro dele chamado Estação de Saint-Lazare, de 1877, né? Então aí ele retrata uma estação de trem e evidentemente, né, ele estava presente, né, já que os artistas impressionistas eles sempre pintavam na questão do ambiente, né, que eles estavam presentes, eles procuravam retratar isso. Então Monet ele foi um dos principais expoentes da corrente impressionista. Outro bastante conhecido foi Auguste Renoir, né, que foi o pintor impressionista que ganhou maior popularidade, chegando a ter o reconhecimento da crítica ainda em vida. Ou seja, os demais pintores impressionistas eles só tiveram reconhecimento após a sua morte. Então o Renoir ele foi o mais importante, ele foi o expoente, né? Porque os quadros dele eles manifestavam o otimismo, né, a alegria e a intensa movimentação da vida parisiense do fim do século XIX. Então o Renoir ele foi o principal expoente, ele foi o principal nome do movimento impressionista, do impressionismo no mundo. Ele era francês, né? E as suas obras eles buscavam justamente isso, essa questão do otimismo, né? Essa questão
de retratar as pessoas a vida parisiense dentro daquela época. E a gente pode observar justamente isso, né? Então, Renoir, ele ganhou essa notoriedade, ele ganhou essa popularidade em vida ainda, ele ainda estava vivo quando ele foi considerado o principal nome do impressionismo. E aí a gente observa um quadro de Renoir chamado de Retrato de Madame Henriot, e retrata justamente isso, essa questão do otimismo, né? Essa questão da alegria. Então, Renoir, ele é um dos nomes mais, ele é o nome mais conhecido dentro do movimento do impressionismo. Ele também se caracterizou por pintar o corpo feminino com formas puras e isentas de erotismo e sensualidade, ou seja, ele retratava quadros, pinturas de mulheres, mas não usava aquela apelação do erotismo, da coisa sensual, né? Ele retratava a mulher de uma forma mais pura, de uma forma mais branda, né? E ele preferia, né, os nus ao ar livre, as composições com personagens do cotidiano, os retratos e as naturezas mortas. Então, assim, ele se preocupava mais em mostrar pessoas, né, do dia a dia, pessoas comuns, né, retratos e paisagens de naturezas mortas. Ele não estava preocupado com essa questão do sensual, do erótico, pelo contrário, ele fazia essa troca, ele preferia mostrar pessoas felizes, pessoas alegres, né, pessoas em momentos de harmonia, pessoas em momentos felizes do que própria essa questão do nu, né? Aí a gente tem outra imagem dele, né, de um dos quadros dele, chamado de Baú do Moulin de la Galère, de 1876, e que retrata justamente isso. Outro nome bastante conhecido dentro do impressionismo foi o de Edgar Degas. Sua formação acadêmica e sua admiração por Ingres fizeram com que valorizassem o desenho e não apenas a cor, que era a grande paixão do impressionismo. Então, o impressionismo ele estava muito ligado à questão das cores, né, das tonalidades. E, além disso, foi pintor de poucas paisagens e cenas ao ar livre. Então, ele não foi um precursor de fazer quadros de paisagens e cenas ao ar livre, né? Ele, vamos dizer que um pouco se opôs a essa corrente do iluminismo, porque os ambientes de seus quadros são interiores e a luz é artificial. Sua grande preocupação era flagrar no instante da vida das pessoas, aprender um momento do movimento de um corpo ou da expressão de um rosto. Ele adorava o teatro de bailados. Então, assim, claro, ele fez quadros de paisagens na natureza, porém a maioria de seus quadros eles eram em ambientes fechados, né, e a luz era artificial, ou seja, ele não usava muito a questão da luz do sol. E outra preocupação, outro tema central de seus quadros era justamente flagrar o cotidiano da vida das pessoas, né? Aprender o que essas pessoas, esses movimentos, né, essas expressões eram colocadas em suas obras. Aí a gente tem uma imagem de Degas chamado de um ensaio, certo? E aí a gente pode observar uma cena de algumas meninas treinando, fazendo balé, né? E aí a gente tem um quadro que mostra justamente essa característica de Degas, né? Justamente essa característica do coletivo, de uma cena do cotidiano, né? Esse quadro ele está no Arte Museu em Paris, né? E é uma das obras bastante conhecidas de Degas. Outro nome conhecido é o de Edouard Manet, e seus seguidores viram que a arte tradicional representava homens e objetos sob condições muito artificiais.
eles perceberam que o público estava tão acostumado com aquele estilo de pintura que já não notavam as diferenças entre um objeto retratado no estúdio e outro ao ar livre. Esse grupo de pintores observou que, se olharmos a natureza ao ar livre, não vemos objetos individuais, cada um com sua cor própria, mas uma brilhante mistura de matizes que se combinam em nossos olhos e mente, né? Então, Manet ele via que cada artista, né, ele tinha aquela mistura, né, de olhos e mente. Então se observava muito essa questão da versatilidade de estilo de pintura, né? Então a gente observa muito que os seguidores de Manet eles representavam essa arte tradicional, esse tradicionalismo, né? E houve, né, observou-se que o público ele já não estava tão acostumado com aquele estilo de pintura, e aí Manet e seus seguidores eles trataram de modificar toda aquela questão de visão e a relação entre os olhos e a mente. Aí nós temos mais uma imagem de um quadro de Manet chamado de As Corridas em Longchamp. E aí se retrata justamente isso, né? Um quadro muito bem elaborado, um quadro que mostra muito essa questão do impressionismo de uma maneira bem calma, né? De uma maneira que não se opõe a essa questão das cores, e a gente pode observar justamente nesse quadro. No início do século XX, Eliseu Visconti foi sem dúvida o artista que melhor representou os postulados impressionistas no Brasil, né? E sobre o impressionismo de Visconti, diz Flávio de Aquino, ele diz assim: Visconti é para nós o precursor da arte dos nossos dias, o nosso mais legítimo representante de uma das mais importantes etapas da pintura contemporânea, o que nós chamamos de impressionismo. E ele trouxe-o da França ainda quente das discussões, vivo, transformou-o ante o motivo brasileiro perante a cor e a atmosfera luminosa do nosso país. Então, como a gente viu, o impressionismo ele iniciou-se no final do século XVIII para início do século XIX, mas ainda durante o século XX, o século passado, Eliseu Visconti ele representa muito bem essa questão do impressionismo, principalmente aqui no nosso país, né? E no Brasil destaca-se o pintor Eliseu Visconti, né, que não se preocupa mais em imitar modelos clássicos. Ele procurou decididamente registrar os efeitos da luz solar nos objetivos e seres humanos que retrata em suas telas. Ou seja, Visconti ele preocupou muito com essa questão dos efeitos da luz, né? A gente tem esse quadro chamado de Moça no Trigal, de 1913, de Eliseu Visconti, que ele se preocupou justamente com isso, né? Ele teve essa questão de seres humanos retratado em suas telas. Ele ganhou uma viagem à Europa, onde teve contato com a obra dos impressionistas, né? E a influência que recebeu desses artistas foi tão grande que ele é considerado o maior representante dessa tendência na pintura brasileira. Ou seja, então aqui no Brasil ele é considerado o pai do impressionismo. A gente tem uma imagem, mais uma imagem de uma obra de Eliseu Visconti chamada de Galinhas, né? Então ele teve muita influência desses pintores impressionistas na Europa e aí trouxe esses traços aqui para o nosso país. Aqui nós temos alguns nomes dos principais pintores impressionistas brasileiros. Nós temos, no caso, Eliseu Visconti, Almeida Júnior, Timóteo da Costa, Henrique Cavaleiro e Vicente do Rego Monteiro. Então temos algumas obras de Eliseu Visconti, Copacabana, e de José Ferraz de Almeida Júnior, chamada de Violeiro. Temos uma imagem de Timóteo da Costa, chamada de Passeio Público, do ano de 1919, e uma imagem de Henrique Cavaleiro, né, chamado Rio Tarde,
que está na Pinacoteca do Barão de Santo Ângelo do Instituto de Artes da UFRGS. Vicente do Rego Monteiro, né, nasceu em Recife em 1899 e ele é um artista múltiplo, né, ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele foi pintor, ele foi desenhista, muralista, escultor e poeta. E a pintura de Vicente do Rego Monteiro é marcada pela sinuosidade e sensualidade. Ele, contido nas cores e contrastes, as obras do artista nos reportam a um clima místico e metafísico. Então, a sinuosidade e a sensualidade das formas, elas foram retratadas de uma forma bem fiel nas obras de Vicente do Rego Monteiro, né? E ele, como já foi dito, ele tinha muitas multiplicidades, né? Ele era pintor, desenhista, muralista e escultor e também poeta. Ele era um artista muito consagrado na época. Outro nome bastante conhecido foi o de Claude Debussy, né? Que originando-se na França, a música impressionista, caracterizada por sugestão e atmosfera, abstém-se dos excessos emocionais da era romântica. Compositores impressionistas preferiam composições como formas cultas, como o nocturne, a arabesque e o prelúdio. Um estilo musical do período da música impressionista foi o efeito de planar sobre uma frase melódica. Essa tendência era considerada distinta e marcante. E Debussy, ele foi mestre nesse tipo de efeito, né? Nessa questão do planar, né? E disseram-se o seguinte, que a música orquestral de Debussy é a que corresponde melhor à sua imagem de impressionista, né? E Maurice Ravel também utiliza os mesmos efeitos que Debussy, e sua Pavane por um Infante demonstra isto muito bem. Assim como na pintura, a música impressionista não possui linhas melódicas, né, nítidas, mas são pouco angulosas, sensuais e etéreas. O efeito dos sons é muito importante no contexto da obra, muitas vezes mais importante que a própria melodia, como se pode observar nos floreios e dedilhados representados em Gaspard de la Nuit, obra para piano de Maurice de Ravel. Então a gente tem aí uma imagem de Maurice de Ravel e ele retratava as obras impressionistas em seu piano. Essa imagem dele mostrando justamente essa questão do efeito dos sons, né, que é muito importante dentro do contexto da obra. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, tá? Que vocês tenham aprendido muito sobre o impressionismo, as suas características, os seus principais nomes. E a gente se encontra no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, tá bom? Um grande abraço para vocês, do professor Vandeir, e até lá. Até mais, pessoal.